Gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, assim, de você pegar uma coisa que você curtia na tua infância, na tua adolescência, e aí tu vai rever anos depois, e a experiência não é das melhores, né? E aí a gente nunca sabe se na época aquele conteúdo já era meio esquisito mesmo, ou se você, com o passar do tempo, foi mudando, foi amadurecendo o seu gosto ali, e viu que certas coisas realmente só funcionam com ali um certo sentimento nostálgico, né? E foi mais ou menos o que aconteceu quando eu assisti Power Rangers Agora e Para Sempre, no filme da Netflix aí, que homenageia 30 anos de Power Rangers. Pois é, cara, 30 anos de Power Rangers. E aí, antes de falar do filme, deixa eu trocar só uma experiência com vocês aqui. É rapidinho, mas eu sei que a galera que cresceu anos 80, anos 90 vai se identificar muito, porque eu nunca fui assim, um grande fã de Power Rangers, né? Lógico, eu curti e tal, assistia lá na TV Colosso, né? Ele já passava ali quase pela hora do almoço, então eu lembro de assistir já assim com o uniforme da escola, almoçar e meter o pé, porque eu estudava à tarde, né? Então era tudo assim meio que na correria de manhã. Mas antes disso, se a gente for voltar lá nos anos 80, anos 90, ali no comecinho, Rede Manchete, né, gente, com os tokusatsu, que na época a gente nem chamava de tokusatsu, não fazia aquelas divisões de, isso aqui é Metal Hero, isso aqui é Super Sentai, né, porra nenhuma. A gente ia lá, assistia o Giban, o Jasper, o Jiraiya, os Changeman, os Flashman, né, passava mais à tarde. Então eu lembro que de manhã eram os desenhos animados, e aí quando eu voltava da escola estava começando ali a sessão dos tokusatsu, que na época a gente não sabia nada nem o que era isso, pra gente era tudo série japonesa. Mas o Power Rangers mesmo, pra mim, pelo menos na minha experiência, então não sei vocês, ele pegou já ali o comecinho da pré-adolescência. Então eu já tinha curtido essas paradas mais antigas. Era apenas a evolução, né? Era assim, era assistir uma coisa que eu já via quando eu era mais moleque, só que agora com atores ocidentais. Mas eu lembro, gente, olha só, fazer uma experiência aqui, faça você aí na sua casa agora, tá? Eu consigo fechar os olhos, ó, vou fechar os olhos aqui. Eu consigo lembrar, sentado no chão da sala da minha casa lá, quando eu morava no interior. Era um tapetão verde, daqueles felpudos antigos. Eu sentado, de frente para mim, uma estante de madeira que a minha mãe tinha, com aquelas TVs Philips, sabe, com um gabinete de madeira, com os botões enormes assim para você fazer a sintonia, e eu sentado olhando meio para cima assim, assistindo Power Rangers, os desenhos da Xuxa e tal, TV Colosso, tomando um Todd e pronto para ir pro colégio. Cara, eu fecho os olhos e eu me remeto a esse tempo. Por que eu dei essa volta toda, né? Porque tudo que tem a ver com esse filme é voltado para nostalgia. Eu, Thiago, eu me afastei bastante do consumo de tokusatsu. Eu sei que até hoje tá saindo um monte de coisa, né? Saiu, acho que um Kamen Rider novo agora também. Tem vários amigos que curtem, que acompanham. Então, eu não vou falar com vocês aqui, né? Tem um monte de canal aí pelo YouTube que é especialista nesse lance de tokusatsu. Eu não sou. Mas o que eu quero trocar ideia com vocês é da experiência de um cara que viveu isso há décadas atrás e agora experimentou de novo. E parece, gente, que eu voltei no tempo nos anos 90. Parece que eu tô assistindo um seriado daquela época. A fotografia é muito semelhante, o esquema de direção, sabe? As coreografias de luta bem ensaiadinhas assim, e aí toma um soco, dá uma cambalhota, dá um chute, sabe? E sai foguinho, e sai fumaça, sai faísca. Tudo remete muito àquela época. As interpretações meio canastronas ali dos atores, né? Inclusive da galera original, apesar de ser uma homenagem aos 30 anos da série clássica, nem todo mundo está presente, né? E da série original mesmo, nós temos ali o Billy, que é o Ranger azul, e o Zack, que é o Ranger preto, né? E os demais não estão. E o que aconteceu? A Ranger Rosa, a Amy Jo Johnson, ela não estava muito interessada nesse projeto especificamente. Aí ela acabou sendo substituída pela Catherine Sutherland, que foi a segunda Ranger Rosa. E o Ranger Vermelho original, aquele lá dos anos 90, né, o Austin St. John, ele foi indiciado por fraude, cara, em maio do ano passado ali. Ele acabou sendo preso com outras 17 pessoas sob a suspeita de uma conspiração para conseguir empréstimo destinado a ajudar pequenos negócios
Tudo isso aconteceu durante a pandemia de Covid, né? Enfim, e ele acabou sendo substituído pelo Rock, que é interpretado pelo Steve Cardenas. Então tem todo esse rolê aí envolvendo o Ranger Vermelho. O nosso eterno Ranger Verde, né? O Jason David Franklin, infelizmente faleceu no ano passado. Ele que já fez uma porrada de outras versões aí de Rangers e acabou não estando presente, não deu tempo dele participar. E a Ranger Amarela, a Thuy Trang, ela faleceu muito jovem ainda em um acidente de carro lá em 2001. E a série gira bem em torno disso. O filme ele trabalha com o falecimento da Ranger Amarela dentro do filme, e aí você vai passando o legado de mãe para filha. E o argumento do filme, gente, é simples, é simplório como qualquer episódio de Power Rangers. Tem a vilã, que é a Rita Repulsa, que volta, né? Na verdade ela volta ali meio que encarnada num robô e tal, a energia dela volta ali usando um corpo robótico. E ela tem uma rixa pessoal com o Billy, né, o Ranger Azul, foi ela que matou a Ranger Amarela, então tem toda aquela coisa de vingança, justiça e tal. E a filha da Ranger Amarela, que é quem vai assumir o lugar da mãe, acaba entrando nesse rolê. O que acaba sendo uma homenagem legal também para a atriz que fez a Rita original, né, a Machiko Soga, que faleceu ali em 2016, se não estiver enganado, né, ela também não pôde estar presente por motivos óbvios, mas acaba sendo uma homenagem. Tem até um pequeno trecho ali que mostra lá a aparição, né, original dela e tal, então acaba sendo uma homenagem para todo mundo. E o que acontece, cara? É um filme para uma galera que, assim, se você for cracudo de Power Rangers, provavelmente você vai me dizer aí nos comentários 30 referências, 400 referências que foram aparecendo e eu não vi, né? Mas tem muita coisa ali que só de bater o olho eu falo, pô, cara, eu lembro disso aqui. E isso é muito legal, porque mostra que realmente a intenção de respeitar e fazer referência ao clássico eles conseguiram. Tem muita citação a equipes diferentes, né? a coisas da mitologia e da cronologia de Power Rangers que eu, sinceramente, eu não sei. Por exemplo, o Billy virou um magnata, né? Virou ali um Elon Musk dos Power Rangers, né? Tem uma indústria lá de tecnologia e tal. Eu não fazia ideia disso, que ele participou em outras equipes, que ele foi para o espaço com uma outra equipe de Power Rangers. Eu não fazia ideia sobre isso. O Zack, em um determinado momento, é citado que ele era congressista dos Estados Unidos. Cara, sensacional isso, né? Porque realmente eu não fazia a menor ideia. Mas tem coisa que eu reconheci ali, né? Por exemplo, tem uma cena que se passa no bar do Ernie, que era aquele cenário, né? Aquela malhação ali que os caras ficavam, que era a lanchonetezinha, tomando suco e tal. E sempre tinha uma briga que começava ali. Os episódios sempre começavam no bar do Ernie, né? E acabavam lá também com os Power Rangers reunidos, comemorando, festejando mais uma vitória. Então foi bem legal ver esse cenário de volta. Tem uma hora no filme que eles passam por um evento de sanduíches que no cartaz tá a foto do Book e do Skull, que era aquela dupla de Zé Manés que tinham lá, que estavam sempre tentando parecer os descolados, né, e tal, assim. Era bem um alívio cômico da série. Quando eu bati o olho na hora, eu nem lembrei do nome deles. Eu tive que dar uma pesquisada para relembrar. Mas eu lembrava dos personagens, né? Impressionante assim como é que a cabeça da gente funciona em certos estalos. A única coisa que eu achei assim realmente zoada no filme, apesar de eu entender, e aí é que eu acho um contraponto aqui. Então eu acho que a pior coisa do filme, mesmo sabendo que ele tem essa carinha de coisa antiga, foi a luta final dos robôs. Por quê? O ápice de cada episódio era o quê? Era a chegada do Megazord. Quando você formava o Megazord, depois tinha as evoluções dele, né, para poder enfrentar ali os monstros quando ficavam gigantes. Esse era o ápice de todo episódio, então você fica esperando que vai aparecer ali. Gente, é uma luta em computação gráfica do Megazord com o monstro lá, é uma coisa medonha, assim. Parece que eu tava vendo uma cena, sabe, de jogo de PlayStation 1, cara. É horrível, horrível. E isso me causa estranheza, por quê? Porque todo episódio remete à série dos anos 90. E a gente, depois, né, sabia que
aquelas lutas de monstros gigantes e robôs eram pessoas vestidas de monstros, né? Então, se você tem todo o trabalho de fazer um filme com a pegada antiga, por que na luta do robô gigante tu não faz como era antigamente, cara? Eu tenho certeza absoluta, teria sido muito melhor se eles tivessem usado pessoas vestidas de robô e monstro do que fazer aquilo ali, tá? Vocês me desculpem, né? Eu entendo, assim, tudo que, o orçamento não era muito alto e tal, beleza. Mas ficou horrorosa aquela luta final. E o ponto delicado que eu acho que vale a gente citar aqui, né, foi ali algumas artimanhas do roteiro para justamente retirar esses Rangers que não estavam presentes, né, entre eles o Jason Frank, né, o Ranger verde, e a Ranger amarela, que o filme se baseia muito nessa questão lá do legado dela, e eu vi algumas críticas, algumas pessoas dizendo que era uma falta de respeito utilizar a imagem das pessoas assim e tal, ou nem fazer uma citação. No finalzinho rola uma homenagem que eu achei bonita, né? Rola ali uma coisa ali meio de lembrança e tal, é bem emocionante. Mas, gente, sinceramente, assim, não tem como você fazer uma obra desse tipo, remetendo a uma série clássica. E assim, como é que você vai fazer? Você vai usar deepfake? Você vai botar um dublê pra fingir que é o cara? É complicado, cara, é complicado, né? Talvez pudessem haver melhores formas de tratar essa situação. Talvez, tá? Mas eu não chego a considerar realmente desrespeitoso a forma como foi feita. Não foi sutil, tá? Não foi nada sutil como eles fizeram, porque os Rangers que não estão presentes, eles estão transformados o tempo inteiro. Então você não vê o rosto deles, logicamente, porque eles não estão ali, os atores. Mas também não achei necessariamente que foi uma falta de respeito, não. Achei que foi uma saída fácil e simples para evitar, né, uma solução mais elaborada. Eu não dou nota aqui, né? Quem acompanha o canal sabe que review essas coisas, eu não dou nota de nada. Eu só elenco aqui os pontos positivos e negativos na minha opinião. Eu preciso falar, cara, é um filmezinho que se você der para uma molecada de hoje assistir, a chance dela achar tosca é forte. É bem forte. Inclusive, a gente que curtiu na época vai assistir hoje e vai falar, puta, cara, isso era bem tosquinho mesmo. Mas eu acho que isso faz parte. Estava conversando com a Tibi, que é uma grande fã de Power Rangers, né, de Tokusatsu, grava as lives com a gente aqui toda quinta-feira aqui no canal. E ela me falou uma coisa que eu fiquei pensando, que Power Rangers precisa dessa leveza, né? Isso que a gente acha que é bobo, que é cafona, faz parte já da essência da série. Então faz todo sentido, né? Então, assim, Thiago, pode estar sendo aí meio que uma passada de pano para fazer um negócio meia boca? Talvez, a gente vê que realmente o orçamento foi bem limitado, mas se a intenção era homenagear a série clássica de 30 anos atrás, eu acho que nisso ela conseguiu. Então, se você ainda não assistiu, né, e curtir a série, vai ver, cara. Eu acho que pode ser uma experiência bacana, vai mexer com suas memórias, vai mexer com a sua nostalgia, mas saiba que é algo muito simples, com aquela carinha do que a gente viu algumas décadas atrás. Beleza? Agora deixa nos comentários aí a sua opinião, o que você achou de Power Rangers agora e para sempre. Eu quero muito saber. Me conta aí, dê o seu like ou dislike, o que você preferir. Mas por favor, se inscreva aqui no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!